A notícia que acaba de chegar, gente, tá? É de prisão que foi efetuada. E essa prisão chocou o Brasil inteiro, gente, tá? Essa prisão que foi efetuada direto de Brasília chocou o Brasil inteiro. Por que que chocou? Aí é que tá o ponto, gente, tá? Outra informação que eu vou trazer para vocês. O ministro André Mendonça acabou de tomar aqui decisão que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? Brasil inteiro de surpresa após nova ordem do ministro André Mendonça. Eu tô aqui até agora sem acreditar que o André Mendonça teve coragem de tomar essa decisão. Eu tenho certeza que essa informação é de grande interesse e eu tenho certeza que todos vocês vão gostar e muito dessa nova ordem, nova decisão do ministro André Mendonça, gente, tá? Outra bomba da bomba que acabou de explodir em Brasília. Sabe aquele bando de ministros inúteis do Lula? Quase 40 ministros? Pois bem, gente, tá? Por algum motivo, esses ministros decidiram expor um escândalo dentro do governo Lula. A notícia que acaba de chegar é que esses ministros, gente, tá? Acabaram de revelar que o Lula tá extremamente agressivo. Ministros revelam que o Lula está extremamente agressivo. Eles revelam que as reuniões estão extremamente tensas, que o Lula está completamente desesperado, que tudo que ele vai falar é aos gritos. Ele grita tanto que dá para ouvir nos outros gabinetes. E o Lula está muito irritado. O Lula está agressivo com os ministros. E a pergunta que fica é: por que que o Lula tá tão agressivo dessa forma? Por que que ele tá tão descontrolado? Só fala aos gritos com os seus ministros? Eu vou trazer essa resposta aqui para vocês. E o pior, por que que agora, em pleno ano eleitoral, os próprios ministros do Lula decidiram trair e expor esse escândalo que tá acontecendo dentro do governo Lula? Gente, a situação tá caótica pro Lula. Eu vou explicar tudo, os bastidores de tudo que tá acontecendo e principalmente por que que o Lula tá completamente desesperado, agressivo com os seus próprios ministros, gente, tá? Outra informação mega urgentíssima, gente, tá? Jornalista acaba de descobrir e revelar que ministros do STF estão completamente desesperados com o que Daniel Volcaro vai expor na sua delação. Eles já estiveram ali, gente, uma prévia do que vai acontecer e o desespero tomou conta geral. Afinal de contas, o que é que eles descobriram que eles entraram em desespero? Vou trazer o jornalista Alexandre Garcia, vai trazer todos os detalhes. E também, gente, tá? A Polícia Federal acaba de confirmar a maior bomba contra o Lulinha, o filho do Lula. Sim, gente, agora é oficial. Polícia Federal, através do portal de notícias Metrópolis, acabou de revelar e confirmar a maior bomba contra o Lulinha. Será que esse é um dos motivos para o Lula estar agressivo, desnorteado, completamente atordoado? Vou explicar tudo nos mínimos detalhes. Inclusive, já tem jornalista dizendo aí que a prisão do Lulinha pode ser decretada a qualquer momento. É bombástico. Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, o que eu vou trazer aqui agora para vocês, eu tô simplesmente chocada. Jornalista Cláudio Humberto teve acesso à notícia de que aquele bando de inúteis, né? Aquele bando de ministros inúteis do Lula, cerca de quase 40 ministros, né? Estão reclamando, gente, tá? Que o Lula está extremamente grosseiro, tá? Ele tá agressivo e cada vez mais nervoso. A matéria revela o seguinte: ministros e auxiliares próximos a Lula se queixam do nervosismo do petista, agravado nas últimas 2 semanas. O grupo relata reuniões tensas, descontrole e gritos de palavrões ouvidos fora do gabinete. A irritação do Lula piorou após as pesquisas apontando a subida do adversário Flávio Bolsonaro e na última semana ficou apoplético, né, com o desgaste gerado pelo preço do diesel. Apurado em Trunk Pesquisa Diário, né, Lula não entende o que se passa e culpa os incompetentes que o cercam. Ou seja, o próprio Lula admitindo que os seus ministros são um bando de incompetentes, aquilo que eu sempre repito
aqui no canal, aqui para todos vocês. Ele não entende, tadinho, o Lula não entende. O Lula tem dedo podre para escolher ministro, agora ele não entende o que está acontecendo. Ministros contam que até tentam explicar, né, que casos como o aumento dos combustíveis são questões multissetoriais, incluindo estados. Em vão, ele não quer saber. Essa culpa, a área de comunicação por não haver garantido os dividendos eleitorais que imaginava, né, com a suposta isenção do imposto de renda. Sidônio, caiu culpa até no Sidônio, né? O que é que importa? Lula vê contaminação eleitoral no caso do diesel e lembra do desgaste que pode virar uma eventual greve dos caminhoneiros. E o maior temor, qual que é o maior temor? O maior temor não é o fracasso do governo, mas da reeleição. Lula perde o prumo diante do risco de eventual derrota para Flávio Bolsonaro. Então, Lula não está preocupado com mais nada, só com reeleição. Ele está preocupado em se perpetuar no poder. E ele quer o poder, custe o que custar, quer continuar destruindo o Brasil. É isso, gente, tá? A situação tá tão caótica para o Lula que os próprios ministros decidiram expor o Lula, dizer, olha, Lula tá muito agressivo, as reuniões estão extremamente tensas, ele tá completamente descontrolado, é aos gritos, e os gritos dele dá para ouvir nos outros gabinetes, gente, tá? Ele descendo a chincha ali nos seus ministros, que para eles são um bando de inúteis e incompetentes. Gente, o Lulinha Paz e Amor é só diante das câmeras, tá? Porque nos bastidores é uma cobra engolindo ali outras cobras, né, gente, tá? Eu fiquei perplexa com essa notícia. Lulinha Paz e Amor, então, é agressivo com seus ministros, tá? Tá descontrolado, tá nervoso, tá furioso. E um dos motivos, segundo aqui o jornalista Cláudio Humberto, é as últimas pesquisas que vem apontando Flávio Bolsonaro aí na frente. Que desespero, gente, tá? E será que um dos motivos pro Lula estar descontrolado e agressivo, será que tem a ver também com essa informação aqui? Parece que sim, gente, tá? Lula ficou extremamente incomodado, furioso com aquele PowerPoint em que ele foi exposto dentro da Globo News, onde ele jorra milhões e milhões. Pro Lula, a cabeça dele funciona assim, gente, eu jorro milhões e milhões do Grupo Rede Globo pra Globo ir lá e expor mais um PowerPoint onde eu tô lá no topo, me expondo dessa forma. Parece que o Lula ficou extremamente incomodado, gente. Mas ele ficou tão incomodado que provavelmente eles devem ter chegado à chincha na Globo. E vejam que a Andréa Sadi foi obrigada a fazer. Que humilhação, gente. Que humilhante para a Globo se prestar um papel ridículo desse aqui. Vejam só. Arte com o objetivo de apresentar as conexões do Vorcaro com políticos e acessos relevantes, como a gente já fez em outras ocasiões. No entanto, o material estava errado e incompleto e também não deixou claro o critério que foi usado para a seleção das informações. Esse conteúdo acabou misturando contatos institucionais com nomes que Vorcaro menciona como tendo relação contratual ou pessoal, além de outros nomes sob análise da PF, ou que, à luz das informações apuradas até aqui, podem ser classificados como não republicanos. A arte também estava incompleta, porque não foram incluídos nomes que já se tornaram públicos por envolvimento com o caso Master, como ministros do Supremo e políticos, nem ex-diretores do Banco Central, que estão sob escrutínio da polícia por suspeita de corrupção na relação com o banqueiro. Diante de um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas. Tá? Engoliu seco, né? Andréa Sadi, Grupo Rede Globo. Vocês devem ter levado uma chincha muito grande do governo Lula para se prestar um papel ridículo desse, gente, tá? Eu, no meu ponto de vista, alguém do alto escalão do governo Lula deve ter metido a chincha nesse povo aqui sem dó e nem piedade. Como vocês ousam a fazer isso? Eu jorro milhões e milhões nesse grupo, né? No Grupo Globo, e vocês vêm lá, mostram um PowerPoint com o Lula lá no topo, ao lado, basicamente, de Vorcaro. Meu Deus do céu, gente, tá?
Resumindo para vocês, a Globo acabou. A Globo, gente, tá definitivamente... Que humilhação, gente, tá? O governo Lula acaba de humilhar o Grupo Rede Globo e tudo isso, gente, tá? Isso aqui só aconteceu por um motivo. Dinheiro. Dinheiro, gente. Se o Lula não jorrasse esses milhões que ele jorra no Grupo Rede Globo, vocês acham que eles se prestariam esse ridículo que eles acabaram de prestar aqui? Vocês acham que André Sadi iria passar por essa situação deplorável, deprimente, gente, tá? Gente, é deplorável isso aqui. André Sadi, que vergonha. Que vergonha, esse papel ridículo que você se prestou para fazer esse tipo de nota aqui, gente. Que vergonha, que humilhante, gente. Ou seja, o Globo definitivamente acabou. Vamos lá, gente, porque tem mais informação para trazer aqui para vocês. Vejam só. Agora saiu aqui no Metrópolis. Casa Master, Mendonça quer saber de Vorcaro onde o dinheiro foi parar. Afinal de contas, segundo o Banco Central, o rombo foi de cerca de 50 bilhões de reais. O André Mendonça quer saber onde foi parar esse dinheiro. Pagou-se alguma coisa? Para quem? Onde esse dinheiro foi parar? Gente, deve ter muita gente preocupada com isso aqui, né? Quem recebeu o dinheiro aí de contratos de Daniel Vorcaro? Será que pode entrar na mira? Lewandowski, né? Família Lewandowski lá, 6 milhões. Esposa do Moraes, 129 milhões. Outros contratos aí fechados pelo Vorcaro, meu Banco Master. Onde foi parar, né, esses 50 bilhões que foram fraudados? O trem tá feio, gente, tá? Essa decisão do Mendonça, gente, chocou o Brasil inteiro. Além dos nomes de políticos e de outros personagens envolvidos no esquema, né, o ministro do STF, o André Mendonça, quer que Daniel Vorcaro revele na delação premiada onde foi parar o dinheiro das fraudes financeiras do Banco Master. Segundo fontes, né, do Supremo, Mendonça considera imprescindível que Vorcaro aponte o paradeiro dos mais de 50 bilhões, montante estimado do rombo que está sendo ressarcido aos investidores pelo FGC. Mais do que descobrir o paradeiro do dinheiro, o ministro quer a devolução dos recursos. Mendonça estudou esse tema no doutorado. Sua tese foi intitulada Sistema de Princípios para a Recuperação de Ativos Procedentes da Corrupção. O trabalho foi premiado em 2019, ou seja, né, gente, o cara entende do assunto. Ele foi fruto de diagnóstico prático feito pelo ministro quando atuou como diretor do Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa da Procuradoria-Geral da União. Então tá aqui, gente, tá? O André Mendonça, o terrivelmente evangélico André Mendonça, quer saber de Daniel Vorcaro. Cadê o dinheiro que estava aqui? Onde foi parar os cerca de 50 bilhões provenientes dessa corrupção, dessa quadrilha, desse bando? Gente, tá? O cerco definitivamente esquentando, né, para cima de várias autoridades. Falando em cerco se fechando, a notícia aqui não é muito boa para Flávio Dino, não. Dino é alvo de pedido de impeachment por blindagem a Lulinha. Gente, tá? Falta de aviso não foi. Ele foi lá proteger Roberta Luxinger, né? E dias antes a Roberta Luxinger mandou um recado, né? Ameaçou o Lula, né? Se eu cair, eu vou cair atirando. Vou levar muita gente comigo. Roberta Luxinger, inclusive eu trouxe essa notícia aqui para vocês, já estão sabendo disso aí. Roberta Luxinger ameaçou o Lula, não ameaçou nem... Ela ameaçou o dono dos bois, né? Ela nem ameaçou o Lulinha, não, foi direto o Lula. Lula, se eu cair, eu vou cair atirando, eu vou derrubar todo mundo. Aí, Flávio Dino foi lá e suspendeu, né, a quebra do sigilo da Roberta Luxinger. Aí, questão de 2 ou 3 dias depois, o Dino foi lá e também aliviou pro Lulinha, né? Anulou a quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha. Claro que isso não passou despercebido e agora o pessoal quer punir Flávio Dino por essa blindagem. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto Silva, protocolou um pedido de impeachment do ministro do STF, Flávio Dino, por conta da decisão em que o magistrado anulou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fábio Luiz Lulinha,
filho do Lula, conhecido como Lulinha, gente. O juiz não pode se afastar da restrita observância do direito para atuar orientado por motivações políticas, ideológicas, pessoais, para proteger desvios dos seus pares ou para defender filho do presidente da República envolvido em esquema criminoso, sob pena de comprometer a própria legitimidade da função jurisdicional, argumentou o parlamentar. A decisão de Flávio Dino, ocorreu sob a justificativa de que a votação em bloco de requerimentos de investigação comprometeria uma análise individualizada dos casos, prejudicando o direito dos investigados. Ele está preocupado com os investigados. Ele chega a chamar as votações em bloco de aprovações no atacado, coisa que acontece há séculos dentro das CPMIs, comissão. Agora o Dino viu que tem coisa errada. Por incrível que pareça, agora o Dino viu que não pode ser assim. Justamente quando ferra com o Lulinha e a best friend dele, agora o Dino, não, gente, tem coisa errada aí, não, votação no atacado não dá certo, então deixa eu blindar aqui o filho do cara, o filho do Lulinha. É assim, gente, maior cara lavada, sem nem disfarça, né? E agora, gente, tá? Decisão de prisão do ministro Alexandre de Moraes não está sendo bem vista. Ó. Defesa de contador preso por ordem de Moraes faz reclamação ao STF. Gente, tá? Essa prisão que foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes tá dando muito pano para manga, tá? Tá aqui. A defesa do contador Washington Travassos de Azevedo decidiu entrar com uma ação de reclamação no STF, questionando, né, a falta de acesso aos autos e outras circunstâncias envolvendo sua prisão. No último dia 13, né, em meio a uma investigação de vazamento de dados sigilosos de autoridades. O caso, qual é sob sigilo, e a prisão de Washington foi revelada no sábado pela Folha de São Paulo e depois confirmada pelo Globo. Segundo a defesa, o depoimento prestado por Washington à Polícia Federal, no mesmo dia da prisão, já atesta sua participação diminuta no caso e seu distanciamento de qualquer organização criminosa, que teria se estruturado para acessar dados fiscais de diversas pessoas, inclusive de parentes de ministros do STF, gente, tá? Muita gente, tá? Eu vi vários jornalistas, né? Inclusive alguns juristas, detonando o ministro Alexandre de Moraes, que foi lá, decretou essa prisão, não se falou em nada, gente, tá? No mais absoluto sigilo. Põe o cara na cadeia e, gente, uma semana depois para essa notícia vazar na imprensa. Por que será que essa ordem de prisão foi assim meio que no sigilo, né? Por que a imprensa não foi comunicada? Por que será, né? Falando nisso, gente, eu tive acesso aqui a uma informação que vocês vão ficar estarrecidos. Está na Veja. Deputada metida, né, no esquema do INSS recebeu conselho para ocultar propina que ela recebeu. Inclusive, foi uma propina, parece que de 4 milhões do escândalo do INSS. Gente, ela recebia conselhos de como esconder o dinheiro da propina, do dinheiro roubado. Meu Deus do céu, gente. Que quadrilha foi essa que os velhinhos do INSS foram vítimas? A deputada federal Gorete Pereira, né, que alvo nessa semana de uma operação da Polícia Federal sobre o esquema de descontos indevidos do INSS, recebeu um conselho para disfarçar a propina que recebeu de acordo com a Polícia Federal. A sugestão é que o dinheiro que saía das entidades associativas passasse primeiro pelo escritório de advocacia de uma das investigadas para depois ser enviado para a Gorete. Escritório de advocacia eu acho mais legítimo, tem mais, não é no palavreado, mas tem moral para mandar o dinheiro, entendeu? Do que mandar da associação para a senhora, não é melhor? O escritório de advocacia está passando para a senhora, então eu estou preservando as coisas, afirmou o empresário Nath de Lima Pinheiro. Então, meu filho, você é que sabe, respondeu a deputada. Eu estou perplexa com isso aqui. Então, o dinheiro não deveria ser enviado direto da associação. Da associação ia passar para um escritório de advocacia, depois do escritório ia passar para ela. Porque, olha, vindo de um escritório de advocacia, né, de repente a Polícia Federal não vai desconfiar. Meu Deus do céu, gente. Mas mesmo assim,
ela recebeu ordem de prisão domiciliar e quem decretou isso foi o ministro André Mendonça, que agiu sem dó contra esse bando de corruptos que teve coragem de roubar de acamados, velhinhos, sofridos, que estão ali morrendo à míngua, precisando de remédio e dinheiro, enchendo o bolso desses corruptos. Um dos maiores jornalistas do Brasil, Alexandre Garcia, acabou de descobrir e revelar que os ministros do STF estão completamente desesperados com o que o Daniel Vorcaro vai revelar em sua delação, gente, tá? Vejam só, o Alexandre Garcia acabou de expor que sim, os ministros do STF estão com muito medo, com um temor gigante sobre o que o Daniel vai delatar para a Polícia Federal. Assistindo, vocês vão entender tudo, vejam só. O assunto em todas as rodas é o que vai dizer Vorcaro. Ele vai ter que dizer tudo. Tudo que a polícia está descobrindo nos celulares, né? Tudo que já sabemos, ele vai ter que confirmar. Né? Ele não tem condições de omitir alguma coisa. Por exemplo, se há uma mensagem apagada no dia que ele foi preso pela primeira vez, cujo telefone é do Supremo, ele vai ter que dizer com quem ele falou e qual era o conteúdo da mensagem que se apagou imediatamente depois que ele leu. A pessoa sabia que estava praticando erros, né? Prestando serviços, né? E, enfim, vejam só, eu anotei aqui pessoas citadas, né? Ciro Nogueira, Antônio Rueda, o David Alcolumbre, Rui Costa, Jacques Wagner, os dois do Banco Central, né? Vai ter que contar o que ele comprava quando botou 35 milhões no Taiaiá do Toffoli, o que ele comprava quando fez um contrato de 129 milhões com a família de Moraes, né? E isso é só uma partezinha daquilo que a gente sabe, né? Quem está controlando isso é o ministro André Mendonça, que é o relator. Parece que foi o destino, Deus, a sorte, a força das coisas certas que acabou na mão dele, porque enquanto estava na mão do Toffoli envolvido, não podia ir para frente, claro, estava tudo blindado, tudo parado há um tempão. Né? E aí, finalmente andou. E aparece cada vez mais. Agora a gente está vendo no Estadão, né? Além das histórias sobre a irmã e o filho do ministro Nunes Marques, né? Também o filho de 26 anos de Arthur Lira, né? Que abriu ano passado, recém abriu uma empresa com capital de 100 mil e já recebeu 250 mil da JIF, sempre a JIF, né? Segundo o COAF, segundo está aparecendo lá na CPMI da Previdência, né? Então, a gente está vendo aí que há uma grande distribuição de dinheiro por parte de grandes empresas que têm negócios e que dependem de decisões de políticos ou de juízes, né? E que pagaram por isso. Então, a gente tem que expor tudo isso, essa gente desonesta, como falou o próprio relator, André Mendonça, na OAB do Rio de Janeiro, na sexta-feira, em que ele disse que é fazer o certo, fazer a coisa certa pelos motivos certos. Que os advogados têm que, tudo bem, o dinheiro é importante, mas mais importante que o dinheiro é fazer a coisa certa. Seguir os princípios que norteiam a ética, a vida da gente, a vida de pessoas honestas, que é o certo. Tem o certo e o errado, tem o bem e o mal. Tem gente que se põe ao lado do mal. Eu vejo aí, né? Estão esperando para esta segunda-feira um depoimento da namorada do Vorcaro. Mas muito mais importante, teoricamente, seria um depoimento da dona Viviane explicar por que desse contrato. Mas já que ele está fazendo a delação, ele mesmo vai explicar o que esperava desse contrato e o que foi prestado por parte desse contrato. Bom, pois é, o presidente da República disse que o ovo da serpente foi gerado no governo Bolsonaro. Não, todo mundo sabe onde foi gerado. Aquele crédito cesta, com 250 mil cartões, que cobravam 6% ao mês, empréstimos consignados em folha, garantido. E eu vi a exposição do Vorcaro, lá em Nova York, em 15 de maio de 24, mostrando o crédito cesta como parte do Master. Foi o que deu impulso, com governadores lá da Bahia apoiando, né? Isso dá força para o Jacques Wagner indicar o Guido Mantega para receber 1 milhão por mês do Master. E levar todo mundo para Lula, o atual presidente do Banco Central, o
o Mantega, o Jacques Wagner e o Vorcaro conversando lá, e o Rui Costa. Todo mundo assim, estava tudo muito bem, né? O interessante é que tem mais uma aí, está na revista Piauí, mais um banco pequeno, né, da Igreja Universal, do Bispo Edir Macedo, que não está bem, o banco, tal de banco Digimais, né, e que está lá. O interessante, o presidente agora desse Digimais é o Aldemir Bendini, que foi preso na Lava Jato. Era presidente do Banco do Brasil, teria recebido da Odebrecht 3 milhões, ou pediu para a Odebrecht quando era presidente da Petrobras. É um negócio incrível, está na natureza dessa gente a vontade da corrupção. Eles não conhecem a diferença entre bem e mal, da qual falou o pastor e ministro André Mendonça o outro dia, né? Então é isso que nós temos pela frente, isso que é gerado nas urnas. Nós geramos isso nas urnas, fomos nós, eleitores. Agora mesmo, o Zema está saindo para se candidatar, o Cláudio, o governador do Rio de Janeiro, está saindo também para se candidatar, estão se preparando. Só para vocês saberem, né, a partir de junho, vão estar 3 ministros do Supremo no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do TSE vai ser o Nunes Marques, o vice-presidente o André Mendonça, e o terceiro é o Toffoli, se ele ainda estiver lá no Supremo, né? Depois tem mais 2 ministros do STJ e 2 representantes da advocacia, 2 juristas. É assim que se compõe, né? O TSE que vai, com uma experiência que a gente teve antes, né? Que uma campanha eleitoral era contida e a outra era liberada, para dizer o mínimo, né? De Brasília, Alexandre Garcia. Gente, eu amei essa parte, né, do comentário dele, né? Vai estar lá no TSE, né? Tribunal Superior Eleitoral, o Nunes Marques como presidente, André Mendonça como vice e depois o Dias Toffoli. Se o Dias Toffoli ainda estiver na Suprema Corte. Gostei desse comentário, gente, tá? Meu Deus do céu, gente. Definitivamente a chapa tá esquentando. O cerco tá se fechando para cima de grandes autoridades, principalmente no que tange, né, a Alexandre de Moraes e principalmente Dias Toffoli, gente. Então tá aí, delação premiada de Daniel Vorcaro, que já vai começar a qualquer momento, já tá tudo assinado, vai começar a qualquer momento. Gerou pânico e desespero em grandes autoridades de Brasília, principalmente com relação ao Lula, né, gente? Lula que recebeu o Vorcaro em reunião secreta, fora da agenda, foi dragado para todo esse escândalo, juntamente com grandes aliados, né? Guido Mantega, o Gabriel Galípolo, Banco Central, que foi indicado pelo Lula, estava lá nessa reunião, e o próprio líder do Lula no Senado, Jacques Wagner, junto tudo, né? Tudo junto e misturado, gente. É a podridão da política e do judiciário, gente, tá? Quem diria que um dia a gente iria, né, ver o judiciário envolvido em escândalo de corrupção? Tá aí o motivo do desespero, né, gente? Daniel Vorcaro vai hablar, vai falar, vai delatar e vai entregar tudo e todos. André Mendonça não quer meio termo, não quer meia conversa. Ou delata todos, ou Vorcaro vai apodrecer na cadeia, gente. Tá falando em cadeia, falando em prisão, um que tá perigando para ir para cadeia é esse que está aqui agora aqui na sua tela, gente, tá? O portal de notícias Metrópolis acabou de explodir mais um escândalo envolvendo Lulinha e o dinheiro roubado na fraude do INSS e a sua best friend, sua amiga, a Roberta Luxinger, gente, tá? Dessa aqui, como que... Agora, gente, eu quero ver como que o Lulinha vai explicar isso aqui. Mais uma bomba, gente, tá? Acaba de ser revelada. E a informação de bastidores é que prisão do Lulinha pode ser decretada a qualquer momento. Agora, principalmente agora, com essa nova bomba que acabou de explodir. Aí, gente, o Lula tá num desespero sem precedentes. Assistam.
Luiz Lula da Silva, o Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, fez uma viagem de luxo em janeiro de 2025 para a Suécia e a Finlândia com a família, mas ele não pagou a conta. Todas as despesas foram bancadas pela lobista Roberta Luxinger, em uma viagem para ver a aurora boreal que pode ter custado cerca de R$300 mil por família. Roberta, por sua vez, é financiada pelo empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, apontado como peça central no escândalo da farra do INSS. A viagem foi organizada por Marina Mantega, filha do ex-ministro Guido Mantega, que é especialista em turismo de altíssimo padrão e influência digital. O roteiro incluiu voos internacionais de primeira classe, hotéis de luxo e experiências exclusivas no norte da Europa. O ponto alto da viagem foi a Lapônia finlandesa, em um hotel exclusivo na localidade de Rovaniemi. Ali o grupo se hospedou no Octola Private Wilderness, um dos destinos mais exclusivos do mundo. Isolado em uma área de cerca de 3 km², o Octola funciona em regime de uso exclusivo, ou seja, cada grupo ocupa toda a propriedade, sem ter que dividir o espaço com outros hóspedes. As diárias podem chegar a R$37 mil por pessoa na alta temporada, entre dezembro e janeiro, que é justamente quando Lulinha esteve lá. O próprio hotel se define como, abre aspas, o destino off-grid definitivo, reservado para poucos e seletos hóspedes. Nas redes sociais, essa viagem foi amplamente documentada por Roberta Luxinger e sua filha Valentina. Em um dos vídeos, Roberta aparece incentivando o neto de Lula, filho de Lulinha, durante um passeio de snowmobile na neve. Apesar da exposição nas redes, Lulinha não aparece nessas imagens. As postagens indicam que a viagem começou por Estocolmo, capital da Suécia, com hospedagem em um hotel de alto padrão, e seguiu para a Finlândia. Depois, o grupo ainda passou pela Suíça, incluindo destinos de esqui de luxo. Mas o que chama a atenção dos investigadores não é o roteiro, e sim quem pagou por ele. De acordo com informações já analisadas pela Polícia Federal, Roberta Luxinger teria feito pagamentos expressivos a uma agência de viagem no mesmo período. Parte desses valores teria sido paga para emitir passagens para Lulinha. A suspeita é que os recursos têm origem no esquema investigado na operação que apura fraudes no INSS. Um outro ponto sobre investigação é o suposto pagamento de uma mesada de R$300 mil ao filho do presidente, intermediada pela lobista. Esses dados surgem a partir da quebra de sigilo e de depoimentos de um ex-funcionário ligado ao grupo do careca do INSS, que colabora com a Polícia Federal na qualidade de testemunha. Atualmente, Roberta Luxinger usa tornozeleira eletrônica e seu caso é considerado avançado pelos investigadores. A Polícia Federal tenta responder a uma pergunta central. Viagens de luxo como essa foram financiadas dentro de um esquema legal? A resposta pode ter impacto direto sobre o entorno do presidente da República e sobre mais um capítulo das investigações envolvendo o INSS. Fábio Luiz Lula da... gente, é mais um escândalo que pode atingir em cheio Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que está explicado aqui um dos motivos, né, pelos quais, segundo os próprios ministros, o Lula está muito agressivo. Tá muito, sabe, é só os gritos, é uma falta de educação, é uma grosseria sem precedentes. Daqui a pouco eu vou trazer essa bomba para vocês. Os próprios ministros do Lula acabaram de expor o quanto o Lula tá agressivo. Mas antes, gente, a pergunta central da Polícia Federal é: quem que bancou toda essa viagem luxuosa do Lulinha e da sua família, gente, tá? Segundo informações da Polícia Federal, uma diária desse hotel é R$37 mil, gente. Isso é o que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Ao que tudo indica, isso aqui pode ter sido, gente, dinheiro fruto de roubalheira. Sabe, o dinheirinho que foi roubado dos acamados, dos pobres, dos velhinhos, dos aposentados, né? Do careca do INSS. Pode ter sido fruto dessa roubalheira, desse... Meu Deus, gente, é muita maldade, muita perversidade. Lulinha se beneficiando de dinheiro roubado, gente, tá? De acamados. R$37 mil. E foram vários destinos, né? Não foi um dia, 2 dias, foram várias. E só destinos caríssimos, com diárias caríssimas. E aí, gente, qual vai ser a explicação do Lulinha? Ele tinha que depor, né, gente? Quem que pagou por essa viagem luxuosa da família do Lulinha? Lulinha e sua família fizeram viagem de luxo em janeiro de 2025. Suécia e Finlândia. Suécia, gente, é um dos destinos mais caros do mundo. Finlândia. Todas as despesas bancadas pela lobista Roberta Luxinger, que é o elo do careca do INSS. Então aqui, gente, tá? Contra fatos, não há argumentos. Essa denúncia é extremamente grave. Eu fico me perguntando, gente, por que até agora não foi decretada a prisão do Lulinha, com todas essas evidências sendo reveladas?